O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Olá, meu nome é Frederico Arnaud, sou médico emergencista, coordenador da Residência de Medicina de Emergência do Ceará, e eu queria apresentar, vai fazer a nossa palestra hoje, Dr. Luiz Sampaio, médico emergencista, formado aqui no Ceará. Muito obrigado, professor. Obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando nesse espaço sobre esse tema, que é muito importante, que é a cadeia de salvamento do APH até a atenção hospitalar, tanto do AVC como do infarto, tá certo? Nós estamos falando de duas doenças com uma mortalidade altíssima, que acometem diariamente uma série de pessoas, tanto homens como mulheres, e agora cada vez mais em pacientes jovens, tá? E é por isso aí a importância da gente dominar esses temas, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a cadeia de salvamento, tá? No APH, do infarto e do AVC. O objetivo é orientar o atendimento do acidente vascular cerebral, tá? E falar sobre a importância do tempo, tá? Repassar os protocolos de atendimento, repassar desde do início dos sintomas, do reconhecimento, como é que, tanto para um leigo que está visualizando aquele paciente, até a chegada do atendimento pré-hospitalar, e aí dando curso na cadeia de atendimento até chegar no hospital terciário, onde ele vai receber por completo o atendimento que ele precisa para tentar resolver o problema de saúde que está cometendo naquele momento. Tá? Temos aqui também a mesma situação para o infarto, tá certo? Vamos trabalhar desde o começo, desde a localização desse paciente, seja numa UPA, seja no interior, seja dentro de casa, como é que é feito esse atendimento até chegar ao hospital terciário. A gente vai falar brevemente sobre o conceito, alguma coisa de epidemiologia, aprender a não confundir o AVC e o infarto com outros tipos de acometimento que se assemelham a essas entidades, e também com isso não errar o diagnóstico, tá certo? E o que será que temos que fazer de forma rápida e precisa para atender esses pacientes, tá certo? Começando pelo acidente vascular cerebral, tá? Um breve conceito é quando existe uma interrupção brusca do fluxo cerebral de sangue, tá? Seja por a formação de um trombo localizado nos vasos que se direcionam até o encéfalo, seja por via carotídea, seja por via circulação interna cerebral média, tá? Seja gerado isso por uma ação do coração, por uma arritmia cardíaca ou por uma obstrução por ulceração de placa de ateroma, gerando a formação de um trombo, tá certo?
Como é que a gente identifica, tá, essa entidade? O acidente vascular cerebral, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, existe uma mnemônicazinha, aqui está bem adequado, inclusive, para o SAMU, tá? A sigla é SAMU, tá? Você pede para dar um sorriso e ver se tem um desvio da comissura labial, você pede para dar um abraço e ver se um dos braços tem uma perda de força, pede ao paciente para falar, e se ele tem dificuldade na fala, ou se ele enrola a fala, ou se ele não consegue falar simplesmente. E aí o próximo passo de urgente, que é uma situação que é tempo dependente. Quanto mais tempo demorar para receber o atendimento, maior será a sequela desse paciente no pós-atendimento. Tá? E nos Estados Unidos, como o nome é stroke, tá? Lá eles têm o BFAST, tá? Que é confusão mental, às vezes visão turva, a depender do vaso acometido, tá? Acometimento da face, onde tem um desvio da comissura labial, a questão do ARMS, que é do braço, diminuição da força, tá? A fala, S de speak, tá? E T de tempo, mostrando a importância do tempo e a rapidez com que deve ser atendido esse paciente. Como é que a gente identifica, voltando a falar daquelas coisas, reforçando, que é a questão da face, a confusão mental, alteração do nível de consciência, seja de compreensão, ou seja, alteração na forma da fala, tá certo? A alteração pode ser da coordenação motora, do equilíbrio, ou então, previamente, uma cefaleia intensa, onde exista posteriormente algum déficit motor associado. Tá? Nesse caso, quando é precedido de uma cefaleia intensa, sempre lembrar que pode, se for identificado muitas vezes como a pior cefaleia da vida, pode ser acometido por uma lesão hemorrágica, por ruptura de aneurisma. Tá? E aí, como é que a gente procede? Tá? Graças à evolução, né, do nosso Sistema Único de Saúde, hoje nós temos o SAMU, tá, que é fundamental no atendimento desses pacientes, seja do infarto ou seja do acidente vascular cerebral. Tá? O SAMU, através do número 192, tá? Pode ser discado de um celular, de um telefone da residência, no caso, a dependendo, se for identificado algum desses sintomas dentro de casa por algum familiar que seja ligado para o SAMU, tá certo? E identificou o problema e avisa o SAMU, olha, eu tenho um paciente com suspeita de AVC, né, possivelmente dentro da janela, porque até então ele estava bem. Então, assim, a partir daí, liga o reloginho, esse paciente vai ter até 4 horas e meia, tá, para poder ser atendido e ter efetividade na sua terapêutica, né? No caso, se for um AVC isquêmico que pudesse ser trombolizado. Tá? E em lugares onde não tem o SAMU ainda, onde não tem a presença do SAMU, pode ser utilizado o número dos bombeiros, tá? Para ser encaminhado esse paciente. Tá? Mas em vias de regra a gente vai utilizar o SAMU, tá certo? Então, o SAMU vai ser fundamental para identificar esse paciente e, a partir do momento que ele recebe essa chamada, olha, eu tenho um paciente com suspeita de AVC, o SAMU vai informar, seja o hospital disponível, tá? Aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente tem o Hospital Geral, tá? O HGF, que é a referência para a doença cerebrovascular. Então, esse paciente, estando aqui no perímetro de Fortaleza, ele vai ser encaminhado rapidamente, tá, para o Hospital Geral. Se ele estiver numa UPA, se ele for recebido numa UPA, ele vai ser regulado da UPA para o Hospital Geral, tá certo? Se no caso dos interiores, né, a depender de onde tiver, em Sobral também tem unidade de AVC, lá a depender de onde tiver esse paciente, tá certo?
Chegando no hospital, o que deve acontecer para otimizar o atendimento desse paciente? Eu tenho uma suspeita de um acidente vascular cerebral, eu tenho que determinar se ele é isquêmico ou se ele é hemorrágico. Por quê? Porque a depender de se isquêmico ou hemorrágico, vai mudar totalmente a conduta desse paciente. Se for isquêmico, está dentro da chamada janela, que é esse período da hora zero até a 4,5 horas, e esse paciente tiver realmente comprovado um AVC isquêmico, ele vai entrar dentro da terapêutica de trombólise, tá? Mas a gente vai falar sobre o trombolítico, a dose e como é que ele é infundido, tá certo? Então, assim, é ideal que esse paciente chegue, ao chegar ao hospital, em até 10 minutos ele realize uma tomografia de crânio. Em até 10 minutos, tá? A gente que já trabalhou e trabalha no Hospital Geral de Fortaleza, a gente sabe que é prioridade quando um paciente chega lá e diz, olha, esse paciente é janela, esse paciente vai diretamente para fazer a tomografia, uma vez sendo isquêmico, ele vai, se não tiver nenhuma contraindicação absoluta, ele vai ser trombolizado e vai receber o atendimento que ele precisa, tá? No caso, se for um AVC hemorrágico, aí então não será possível usar o trombolítico e vai ser classificado de outra forma esse paciente, vai ser avaliado se é cirúrgico, se não é cirúrgico, tá? E o curso que será tomado com esse doente. Aqui a gente traz algumas fotos de tomografias para que seja diferenciado o que é isquêmico do hemorrágico, tá certo? A gente tem nessa, não sei se dá para observar aqui onde a seta está assintando, nós temos uma grande lesão isquêmica, tá certo? Um AVC grande, tá? Geralmente nessa posição a gente tem um acometimento da cerebral média, tá? É um território da cerebral média que acomete toda essa área, tá certo? Já nesse caso, nessas duas figuras do lado aqui, é um exemplo de um AVC hemorrágico, tá? Não é para ter esse hematoma aqui neste local, tá? Geralmente o AVC hemorrágico ele ocorre por ruptura de aneurisma, tá? Podem ter outras causas de hemorragia? Pode, mas a gente vai falar sobre isso, tá certo? Nas próximas diapositivas. Tá? É importante saber que 85% dos AVCs são isquêmicos, tá? E o sexo masculino é o mais acometido, tá? E apenas 15% são hemorrágicos, tá? Esse paciente chegando na sala vermelha, tá, do hospital, ele tem que ser monitorizado rapidamente, tá? Por isso tem aqui o monitorzinho. É importante saber a oximetria, avaliar batimentos cardíacos, pressão arterial. É fundamental o papel da pressão arterial nesses pacientes, principalmente no caso de AVC isquêmico e também hemorrágico, porque se houver um descenso brusco de pressão ou se for realizada alguma medicação que baixa a pressão desses pacientes, lá naquela figurinha que a gente mostrou anteriormente, tá? Próximo à lesão isquêmica existe uma zona chamada zona de penumbra, tá? Que são células, são neurônios que ainda não morreram totalmente, que recebem uma pequena perfusão de sangue, mas que uma vez a gente mexendo na pressão desses pacientes, né, no intuito de baixar demais a pressão desses pacientes, manter uma média abaixo de 80, por exemplo, aquela zona de penumbra vai sofrer e vai se tornar um grande AVC. Então, lembrar que no atendimento, durante a chegada desse paciente, eu estou monitorizando ele, eu tenho que manter a média de pressão desse paciente acima de 80. Tá certo? É importante ele estar com a cabeceira elevada. Aqui nós temos um doentezinho deitado com a cabeceira elevada. Pegar um acesso calibroso,
avaliar a necessidade ou não de oxigênio, avaliar como é que está a glicemia capilar, lembrando que tanto a hipoglicemia como hiperglicemia nesses pacientes é deletério para o neurônio, tanto a temperatura, que aqui está 37 graus, o estado febril, ele aumenta o consumo de oxigênio, e aí piora também a situação desses pacientes. É importante demais a gente tentar manter uma temperatura mais basal possível, ali 36,5, 37, tá certo? E é importante sempre precisar, idealmente, o último horário em que esse paciente foi visto de forma normal, tá certo? Lembrando que se ele acordar de manhã com déficit motor, deve ser considerado o último horário a ser visto bem, o horário em que ele dormiu. Então, a grande maioria daqueles pacientes que vão acordar e se tiver alguma lesão, a gente vai precisar, como horário zero, o último horário em que eles foram dormir e que eles estavam bem. Tá certo? Colher uma história clínica importante para a gente saber fatores de riscos e também poder diferenciar se aquele quadro que a gente está vendo realmente é um AVC, certo? Por isso eu trago esse slide aqui sobre o AVC Mimics, tá? Porque existem tanto medicações como estados glicêmicos, como pós-convulsão, tá? Ou intoxicação por algumas drogas que levam à sonolência e, às vezes, alguma semelhança ao quadro do AVC, e não necessariamente é um acidente vascular cerebral. Por isso é importante, né, ter em consciência que existe e a gente poder diferenciar, tá? Para não cometer um erro. Então, os fatores de risco é a hipertensão, diabetes, tá certo? A gente, principalmente diabetes tipo 2, colesterol alto, o sobrepeso, a obesidade, o tabagismo, tá? O uso abusivo do álcool, a idade avançada, o sedentarismo, o uso de drogas ilícitas, tá? Seja cocaína, seja maconha, enfim, tá? Ou anfetaminas, tá? Ter um histórico familiar prévio também. E, como eu falei anteriormente, o sexo masculino hoje ele é mais acometido que as mulheres, tá? O AVC hemorrágico, como causas, eu havia falado anteriormente, tá? Ruptura de aneurisma, tá certo? Geralmente se fala na ruptura da lentícula estriada, que é uma rama da cerebral média que perfura, tá, os núcleos da base, e essa lentícula estriada, ela, com o passar do tempo, acaba formando pequenos aneurismas, e ela pode se romper a partir de um pico pressórico, de uma predisposição, uso de anticoagulantes, enfim. Tá? Outras doenças que podem estar associadas ao AVC hemorrágico tem as hemofilias, tá? Radioterapia de câncer, seja cometido no cabeça e pescoço, algumas arritmias cardíacas, doenças valvares, tá? Algumas malformações congênitas e algumas vasculites, seja sífilis, doença de Lyme, vasculites, enfim. O AVC isquêmico, tá? Maiormente a gente vai ter aterotrombótico e cardioembólico, tá certo? Ainda a gente vai ter o acometimento, o AVC transitório, antigamente chamado de transitório, que se tinha até 24 horas, depois hoje em dia se baixa para 6 horas de acometimento, e por isso a gente não colocou aqui, tá certo? Mas os principais é o aterotrombótico, que é a obstrução de carótidas, tá? Ou de algum vaso que vá perfundir o encéfalo, tá? Principalmente as carótidas. E o cardioembólico, pensando em arritmias cardíacas, sejam por transtornos valvares, em caso de febre reumática, com estenose mitral e predisposição de fibrilação atrial, fibrilação atrial ou fibriloflutter, ou flutter em si, arritmias desse tipo. O tratamento, como a gente havia falado anteriormente, vai depender, no caso do AVC isquêmico, se for isquêmico, comprovado com tomografia
tomografia e estiver dentro daquela janela terapêutica de 4 horas e meia, tá certo? Lembrar que à medida que se chegue mais perto do final dessa janela, ou seja, quanto mais próximo das 4 horas e meia do finalzinho, pior é o prognóstico desse paciente e muitas vezes a complicação de sangrar, porque quanto mais tempo aquela área do encéfalo se mantém isquêmica sem receber a perfusão, a célula vai morrendo, vai ficando friável e quando reperfunde, após fazer a trombólise, geralmente aquela área vai sangrar. Tá? E é uma das complicações pós-trombólise que a gente tem que avaliar sempre quando, após a trombólise, o paciente piorar do ponto de vista neurológico. Tá certo? Lembrar que para o AVC, o trombolítico no país mais utilizado é o Actilise ou Alteplase, tá certo? Vai ser calculado pelo peso, tá? É em torno de 0,9 miligramas por quilo peso, tá? A dose máxima é 90 miligramas, vai ser infundido 10% em bolos e o restante em até 60 minutos. Tá? Lembrando que não é só ligar o trombolítico e deixar esse paciente deitado, a gente vai ficar avaliando, tá, entre 10 e 15 minutos o NIH desse paciente para ver se há uma piora do quadro ou se há melhora do mesmo. Tá certo? Aqui a gente traz um estudo que foi publicado no New England Journal, tá? Foi um estudo feito aqui no Brasil, que fala sobre a trombectomia, tá? O nome do estudo é Resiliente, inclusive tem médicos cearenses. Esse estudo foi parte dele, um braço dele foi feito aí no Hospital Geral, aqui no Hospital Geral, tá? Que é a trombectomia, né? Passada aquelas horas de janela do paciente e eu já não posso mais lançar a mão do trombolítico, esse paciente pode ser eleito através, a depender da área acometida cerebral, a trombectomia. Trombectomia vai ser colocado numa sala de hemodinâmica, vai ser passado um catéter e tentar aspirar esse trombo de forma minimamente invasiva. Aqui traz uma foto do trombo aspirado, tá certo? Esse estudo veio em 2020, foi publicado no Journal New England. Ele revolucionou o tratamento atual, tá? Porque antigamente aqueles pacientes que eram atendidos depois dessas 4 horas e meia, eles ficavam sentenciados a conviver com as lesões, tá? E posteriormente esse estudo se viu que o ranking até 90 dias melhorou muito depois da trombectomia. As prevenções, né, como uma doença cerebrovascular, se tiver hábito tóxico de fumar ou beber, abandonar esses hábitos tóxicos, tá? Não fazer uso de drogas ilícitas, tentar manter uma alimentação saudável, tentar manter um peso ideal, tá? Beber bastante água, praticar regularmente atividade física, tá? E manter, se for hipertenso, a pressão sob controle, se for diabético, a glicemia capilar sob controle, tá certo? Agora a gente vai falar sobre o infarto agudo do miocárdio. O infarto, como uma das doenças que mais mata as doenças cardiovasculares, tanto no Brasil como no mundo, para reconhecer, além da dor no peito, a gente avalia também os antecedentes, o quadro clínico do paciente e podemos lançar a mão no atendimento de alguns exames complementares. Tá? A dor no peito é importante? É importante, mas nem toda dor no peito que mata necessariamente vai ser infarto. Lembrar que a gente tem 6 dores no peito que podem matar, tem o tamponamento cardíaco, tem a embolia pulmonar, tem o pneumotórax, tem aneurisma aórtico, tá? Tem a ruptura esofágica. Então, assim, mas aqui levando para o lado do infarto agudo do miocárdio, a gente vai ter uma dor retroesternal, geralmente, tá? Homem, tabagista ou hipertenso, diabético, com um histórico familiar, né, bem carregado, pai, irmão,
né, para familiares de primeiro grau, que tiverem em algum momento alguma doença cardiovascular, esses pacientes são mais predispostos. Então, assim, se esse paciente estiver na UPA ou no interior, a depender de onde ele estiver, a gente volta a recorrer ao SAMU. Se estiver em casa, também o SAMU. Se a área onde eu estiver, se for na capital e eu tenho o atendimento do SAMU, vou ligar 192. Para dizer, olha, eu estou com um paciente aqui, ele já é cardiopata, ou ele já tem uma série de fatores de risco, ele está com a dor no peito, ele não está bem, está pálido, está frio, sudoreico, foi depois de uma raiva, foi depois de um almoço, ou de ter bebido muito, ele não está bem. O SAMU rapidamente vai chegar na sua casa e vai levar esse paciente, né, para onde ele precisa receber o atendimento. Tá? Aqui em Fortaleza, o nosso hospital de referência para doenças cardiovasculares é o Hospital de Messejana, o Hospital do Coração. Tá? Se ele estiver no interior, é importante precisar, se no caso, eu me refiro ao interior, alguma cidade que não seja a capital, tá? Uma cidade como Itapipoca, uma cidade como Icaraí da Montada, onde eu tenha um tempo do trajeto da distância desse paciente que for mais de 3 horas, tá? O SAMU vai regular esse paciente via grupo de trombolítico, vai lançar o quadro e o eletrocardiograma desse paciente no trombolítico e vai ser avaliado se esse paciente tem ou não indicação de trombólise, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Estou só pincelando que o atendimento do paciente, a depender de onde ele se encontre, vai ser tomado de forma diferente. Tá? É diferente se esse paciente chegar no hospital de Messejana, eu estiver trabalhando na sala de parada, eu receber esse paciente com infarto com supra, eu vou levar ele direto para a hemodinâmica. Se ele for atendido lá na Itapipoca, ou então lá no Tabuleiro do Norte, ou enfim, uma cidade onde eu tenho uma distância maior da capital do atendimento da sala de hemodinâmica, eu tenho que abrir essa coronária que está fechada, porque se for uma coronária de grande porte, uma descendente anterior, por exemplo, esse paciente pode morrer de arritmia no meio do caminho, no meio do transporte. Então, para evitar essa complicação, esse paciente vai ser trombolizado. Tá? Lembrar que, se ele estiver na UPA, o SAMU vai fazer o transporte até o Hospital de Messejana, se a UPA for aqui na região metropolitana ou aqui dentro de Fortaleza, vai ser regulado via SAMU para o chefe de equipe do Hospital de Messejana. O chefe de equipe vai chegar na sala de parada e vai informar. Vai chegar um paciente vindo da UPA do Itaperi, por exemplo, que chegou com infarto com supra. Lá na UPA, é importante precisar, antes de tomar a conduta de dar os comprimidos pré-CAT desse paciente, seja clopidogrel, seja ticagrelor, principalmente naqueles pacientes com dor no epigástrio, onde a gente avalie no eletrocardiograma que eu tenho um acometimento da parede inferior, é importante avaliar pressão arterial nos 2 pulsos. Por quê? E presença de pulso nos 4 membros. Porque a gente já pegou paciente que veio com infarto de parede inferior, que foi feito clopidogrel nesse paciente e era um aneurisma da aorta. E aí, em função de ter feito clopidogrel, esse paciente tem um grande risco de morrer sangrando numa cirurgia. Então, esse atendimento inicial do infarto, ele precisa ser bem, mas muito bem identificado o problema e o momento da doença em que se encontra o paciente. Por quê? Porque nem todo mundo vai receber o clopidogrel de cara, como nem todo mundo pode esperar mais de 3 horas para ser trombolizado. Então, a gente precisa identificar o problema e tratar de forma correta, senão vai morrer paciente. Tá certo? Lembrar dos antecedentes, geralmente aquele paciente tabagista, ou diabético, hipertenso que não tem controle, tá? Dislipidêmico, alguma doença vascular. Lembrar dos homens acima de 45 anos, mulheres acima de 55 anos. Ainda que
eu volto a dizer, nesses últimos 2 anos, principalmente nesses últimos 6 meses, a casuística de pacientes entre 30 e 40 anos tem aumentado, tá, de infarto no Hospital de Messejana. Tá? Geralmente o histórico familiar positivo também tem uma influência muito grande. A questão da dor, né? É importante a gente estratificar a dor, tá? Saber a distribuição da dor, o tipo de dor, os sintomas que estão associados, tá? Se ela irradia, tá? Quando é que ela piora, quando é que ela melhora, o fator que desencadeia a dor, ela é respiratório dependente, ela é pleurítica, ela é só retroesternal, ela irradia para a mandíbula, ela irradia para o braço direito ou braço esquerdo, tá certo? E a gente vai precisar esse tipo de dor. Uma dor tipo A é uma dor cardiovascular anginosa, é uma dor típica de síndrome coronariana aguda, ou é uma dor provavelmente anginosa, tipo B, tá certo? Ou ela é provavelmente não anginosa, tipo C, ou ela definitivamente é uma dor só osteomioarticular. Mas antes disso, o paciente que chega com dor no peito na emergência, né, tem aquele ditado que um eletro e um copo d'água a gente não nega a ninguém. O paciente chegou com dor no peito, faz um eletrocardiograma. É a melhor forma da gente descartar que esse paciente pode ser complicado ou não. Tá? Aqui voltando a falar das irradiações, eu posso ter retroesternal com irradiação para o braço esquerdo, também para o braço direito, tá? Tem uma angina que é a chamada angina de Liebmann, que ela é descrita para o braço direito, ou a irradiação à mandíbula, geralmente dores anginosas, ou muitas vezes no epigastro, e aí é fatalmente e facilmente confundida com dor de má digestão. Não, isso aqui é gases, isso aqui é só uma má digestão, e muitas vezes é um infarto de parede inferior, tá certo? Ou então ela se concentra só na região retroesternal, tá certo? Aqui a gente pegou uma parte da revista da ESC, tá? Que é a Sociedade Europeia de Cardiologia, onde eles mostram o nível de evidência, tá, de um eletro de 12 derivações nos primeiros 10 minutos. Lembra que lá no AVC a gente vai fazer uma tomografia em até 10 minutos. Aqui, o paciente que chega com dor no peito na emergência, ele tem que fazer um eletro em até 10 minutos. Não é esperar 10 minutos. Em até 10 minutos, ele tem que fazer esse eletro. Tá certo? E é a evidência classe 1. Tá? Tá certo? E aí, monitorizar se é supra ou sem supra. E aqui, com relação aos marcadores. Não se deve esperar, muitas vezes, sair o marcador ou até solicitar. Se eu já tenho o supra de ST documentado no eletro, eu não vou pedir troponina, eu não vou esperar a troponina. Se eu tenho um eletro positivo com supra, eu já tenho uma obstrução de vaso, já tenho uma lesão, eu tenho que tratar esse paciente. Já não é poucas as vezes que a gente já pegou na sala de Messejana paciente que estava na UPA, suprado, dosando enzimas, esperando a troponina positivar. Lembrando que a troponina ela pode ser normal e demorar até 3 horas para elevar, a dependendo do tipo de troponina. Tem ultrassensível que até 1 hora ela pode elevar, mas, voltando a dizer, se eu já tenho supra documentado, eu não vou nem pedir enzimas cardíacas. Eu vou levar esse paciente para angioplastia. Tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O exemplo mais clássico, tá? Supra de ST, e aqui é importante a gente ver que o supra de D3 é maior que D2. Em que isso me ajuda? O supra de D3 sendo maior que o supra de D2, eu posso pensar em acometimento de coronária direita. E aí, se eu tenho um acometimento de coronária direita, eu, antes de dar o clopidogrel para o doente, eu vou verificar a pressão arterial nos 2 pulsos, nos 2 braços e os pulsos nos 4 membros. E se eu tiver ainda um ultrassom disponível na minha sala de parada, eu vou fazer ultrassom nesse paciente para ver a área cardíaca. A gente fala o POCUS. Eu vou fazer um estudo. Por quê? Porque
já lembrar, vou mostrar mais adiante, que a coronária direita sai perto, próximo do ósteo, tá, do arco da aorta, da eminência do arco da aorta. Muitas vezes um aneurisma da raiz da aorta, ela secciona a descendente, a coronária direita, e o paciente chega soprado. E a gente acha que é um infarto. Realmente ele chega com uma oclusão do fluxo da coronária direita, mas é por aneurisma. E aí, se eu der clopidogrel ou trombolizar esse paciente, eu vou matar ele. Por isso que é importante a gente saber a derivação e avaliar o paciente individualmente. Não existe uma receita de bolo para o atendimento. Eu vou avaliar, sentir esse doente e examinar ele, certo? Aqui alguns tipos de elevação de ST, tá? Agora a gente vai mostrar aqui o plus-minus no caso do Wellens, tá certo? No caso de um bloqueio de rama esquerda novo ou presumivelmente novo, tá? A evolução aqui eu trouxe do ST, como é que ele vai evoluindo, tá certo? Até a aparição da onda Q, tá? Que lembrar que 1/3 da onda Q relativo à onda R já equivale à necrose. Tá? Aqui eu tenho um outro padrão que é muito preocupante também e muito importante. E às vezes o pessoal passa desapercebido, que é chamado aqui o síndrome de Winter, tá? Que é uma oclusão, uma suboclusão aguda da descendente anterior. E esse paciente é tão grave como se ele tivesse um supra, e ele deve ir para angioplastia, ele deve ir para hemodinâmica para ser feito o cateterismo, tá certo? Aqui a gente tem o Wellens, que também é uma oclusão aguda da descendente anterior, e é um paciente que pode tem que ser tratado como infarto com supra, tá certo? Aqui eu trouxe uma rosa dos ventos, tá, que vai auxiliar, de acordo com a derivação, a possível a coronária culpada, aquilo que eu falei para vocês da coronária direita, que ela sai da raiz da aorta, tá? Quando existe um aneurisma da aorta que secciona a coronária direita, o paciente vai ter aquele supra lá, de parede inferior, onde D3 é maior que D2, e a gente vai seco pensando que é um infarto, e muitas vezes é um aneurisma. Por isso que é importante lançar a mão, verificar a pressão arterial, ver a questão dos pulsos, ver a questão do POC, se eu tiver no meu departamento de emergência, vai ajudar a melhorar o atendimento desse paciente. Aqui um rápido ideia de atendimento, tá? Os sintomas. Lembra lá no AVC que a janela é de 4 horas e meia. Aqui para o infarto, né, é considerado dentro do delta até 12 horas, tá? Mas, às vezes, o fato de ter passado essas 12 horas, se o paciente ainda tiver dor, se o paciente ainda tiver sintoma de palidez, sudorese, instabilidade hemodinâmica, entenda-se, fazendo insuficiência cardíaca aguda perfil B, ou seja, crepitando em base, dispneia, esse paciente deve ser levado para a hemodinâmica igualmente, tá certo? A questão do ECG que a gente falou, do BRE novo, que é o bloqueio de rama esquerda, tá? Ou elevação do ST 1 milímetro, ou pelo menos 2 derivações, tá certo? Aqui eu trouxe esse slide porque ele fala tanto daquelas causas de dor no peito que matam, que muitas vezes a gente avalia, não faz o eletro é normal, a gente manda o paciente para casa, tá? 10% dos pacientes que foram liberados, eles vão morrer, porque foram infartos que foram mandados para casa. 50% dos eletros são normais e o paciente está infartado, só que não com supra. Então, o fato de você ter um eletro normal, um paciente com suspeita de dor no peito, anginosa, um paciente que tem fatores de risco, que tem uma clínica dor retroesternal opressiva com radiação para o pescoço ou para o braço, o fato desse paciente ter um eletro normal não quer dizer que ele não tenha uma doença coronária que não esteja grave, tá certo? Então, assim, todo eletro com supra
tem que ser tratado. O fato dele não ter supra não quer dizer que ele possa ser liberado para casa. A gente vai estratificar esse paciente, vai repetir com 3 horas o eletro, aí eu vou poder ter tempo de pedir uma enzima cardíaca, que vai poder me ajudar a avaliar esse paciente, tá? Mas lembrando, se eu tenho um eletro com supra num paciente, não tem por que esperar a enzima cardíaca. Agora, se não tiver supra, a gente vai pedir os marcadores de necrose. Tá? Aqui um exemplo de prescrição no atendimento, a gente pode usar, a gente tem que usar o AS, tá? O AS foi um dos únicos medicamentos, o ácido acetilsalicílico, é um dos únicos medicamentos que muda a mortalidade no atendimento do infarto. Ele reduz mortalidade, então ele é fundamental, tá? No SUS a gente vai ter mais o clopidogrel atualmente, tá certo? Pelo custo, e a dose do clopidogrel inicial são 4 comprimidos, tá certo? O comprimido é de 75 miligramas. E no atendimento antes da angioplastia, ele vai completar a dose com mais 4 comprimidos. Tá? Mas lembrar que sempre antes de fazer essa dose de 4 comprimidos, eu tenho supra na parede inferior, onde D3 é maior que D2. Vamos verificar a pressão nos 2 braços, vamos verificar o pulso nos 4 membros. Se eu tiver um ultrassom portátil ou na sala, fazer o ultrassom, descartar totalmente que isso seja um aneurisma. E aí eu faço o clopidogrel com tranquilidade. Tá? Na saúde privada a gente vai encontrar mais o ticagrelol, tá? E o plasugrel, tá? Eles são mais custosos, viu? E por isso ainda não estão massivamente disponíveis no SUS. E temos também a enoxaparina e a heparina, tá certo? A hemodinâmica aqui é uma foto de uma sala de hemodinâmica, onde vai ser colocado o doente para fazer o cateterismo, a angioplastia, colocação de stent, tá? E no caso da trombólise, tá? Nós temos a pré-história com a streptokinase. A streptokinase foi o primeiro trombolítico aí que surgiu, só que devido à grande instabilidade, às grandes complicações e o tempo em que ele começa a agir ser mais prolongado, então ele foi ficando em desuso com a aparição do tenecteplase, que é o metalise, e o actoplase, que é o actilise, tá certo? Aqui vem também os exemplos de como a gente pode usar cada um deles, tá? E é isso aí, pessoal. Eu passo a palavra aí para o professor Frederico Arnaud, pode complementar mais coisas aí pela experiência dele, estamos à disposição. Olá, primeiro parabenizar aí pela explanação do Luiz, porque realmente são 2 temas imensos, né? São temas que você pode passar o dia todinho conversando sobre ele, e ele realmente conseguiu aí, de uma forma bastante pedagógica, resumir aí as principais ações, as principais manifestações, para que todo mundo tenha um bom entendimento de assuntos, 2 assuntos tão importantes na nossa vida. Lembrar que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, tanto no Brasil como no mundo, né? Eu queria chamar a atenção de alguns pontos. Primeiro, o papel do leigo, né? O papel do leigo é importantíssimo, porque como essas doenças são tempo-dependentes, elas precisam ser trabalhadas o mais rápido possível, né? Como vocês viram, 10 minutos aí para fazer a tomografia, 10 minutos para fazer o eletro. Então, são doenças que o leigo precisa verificar em casa, porque essas pessoas vão ter essas manifestações, não estão dentro do hospital, elas estão ali na sua casa, elas estão numa festa, né? Elas estão sentadas no sofá, batendo papo, elas estão ali num ciclo familiar, e ela vai começar a sentir essas manifestações. Então, é interessante, né, a participação do leigo, do vizinho, do familiar, conhecer essas manifestações para que tenha a ação assim, mais rápida possível, porque quanto mais rápido possível acionar o sistema de saúde, melhor será para esse paciente. Lembrar uma coisa muito grave, 50% dos pacientes com infarto morrem antes de chegar no hospital. Então, aí, enfatizar mais ainda a importância desse reconhecimento precoce
e não ficar fazendo diagnóstico em casa, né? Acho que isso aqui é uma dor de barriga, acho que isso aqui é uma aziazinha, acho que isso aqui é uma dor muscular. A gente precisa ir ao hospital para poder tirar essa dúvida. Descartou o que mata, né? É um AVC, é um infarto, é um pneumotórax hipertensivo grave, é uma outra doença que bata nas próximas horas. Aí descartou, tudo bem, né? Pode ser que seja até uma coisa bem simples, né? Mas tem que ser descartado no hospital. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é a importância do sistema pré-hospitalar no relacionamento desses pacientes com os hospitais, né? É preciso também que a gente saiba acionar o pré-hospitalar, que no nosso caso é o SAMU, 192, saiba informar o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente liga para o SAMU e não consegue dizer o que é que está acontecendo, ou não informa, aliás, não informa nem o endereço, né? Então, o SAMU tem que chegar lá, tem que saber o endereço, não tem que dizer, olha, eu estou aqui com meu tio, meu pai, o meu avô, ele disse que está sentindo uma dor no peito, ou ele está aqui com a boca torta, ele é assim, assado, eu moro aqui na rua tal. Então, é realmente poder fornecer o mais rápido possível informações para o sistema pré-hospitalar e que aí, quando você entrar no sistema, a tendência é que você resolver muito rapidamente. Aqui em Fortaleza, graças a Deus, nós temos esses 2 protocolos funcionando muito bem. Os hospitais, em combinação com o SAMU, né, o Hospital Geral de Fortaleza para o AVC e o Hospital de Messejana com o infarto, há um vínculo muito íntimo entre essas instituições e tem funcionado nos últimos 10 anos assim, de forma muito importante e tem salvado muitas vidas. O próprio SAMU estadual também, o SAMU Ceará, tem trabalhado muito bem na questão, principalmente na questão do infarto, aonde chega a fazer o trombolítico próximo, né, dependendo da distância, como o Luiz falou, aquela distância mais de que 3 horas, vai demorar muito, então é melhor fazer lá o trombolítico lá na cidade, e o SAMU Ceará também tem desempenhado um papel importante nesse sentido aí. Eu deixo aí mais 2 minutinhos para você, Luiz, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu sempre digo para os alunos, doença coronariana é a doença mais traiçoeira do mundo. Então, fique alerta. Você viu que não é só aquela comum braço esquerdo, né, para cá não, tem braço direito, tem mandíbula, tem dente. Então, fica de olho. Se tiver a menor suspeita que você possa ter uma doença coronariana, e aí é importante conhecer os fatores de risco, como ele falou, né? Se o cara é hipertenso, se o cara é diabético, se o cara é sedentário, começa a sentir uma dor que não sabe o que é aqui na mandíbula, o braço direito está aquele peso, né? É importante. Pois é assim, a gente tem visto, porque antigamente o infarto e o AVC era considerado doença de velho. Não, isso aqui é doença de velho, isso aí não vai pegar. Mas a gente tem visto em Messejana, 32 anos, 35 anos, 34 anos, pacientes jovens, né? À medida que começa atualmente a gente vive uma leva de consumo de anabolizante grande, entendeu? O pessoal quer ficar bombado rápido, quer ir para academia, resultado rápido, começa a tomar anabolizante, começa a tomar muita anfetamina, e para estudar ou para poder trabalhar e compatibilizar com o estudo e trabalho, toma anfetamina, vai infartar, vai chegar em Messejana mais jovem, né? E é isso aí, agradecer mais uma vez aí, professor, pela oportunidade e nos colocar à disposição. Nós é que agradecemos. Viu? Eu queria convidar já a todos para as próximas conferências, né? Nós temos aqui no dia 10, abordagem clínica assistencial na Sala Vermelha. Nós teremos no 15/10 abordagem do clínico assistencial politraumatizado e no dia 17 a unidade TRR, explicar como é que funciona, o que é isso aí, muita gente ainda não sabe. Então, nós agradecemos mais uma vez o Luiz e ficamos aí para o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, professor.